Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou estrear um quadro que é Relatos de Partos. Eu sei que muitas gravidinhas gostam de ler ele porque ele traz muita verdade e muita realidade ao processo gestacional de parto. E eu selecionei alguns que algumas pacientes muito queridas me enviaram e eu vou ler ele hoje para vocês. Hoje eu escolhi um muito especial de uma paciente muito querida. A Amandinha mandou assim para mim: a Ana, que é a filhinha dela, chegou surpreendendo desde o positivo. Acho que ninguém esperava que ia ser tão rápido engravidar dela. E ela não deixou surpreender durante a gestação toda, sendo GIG sem diabetes, parando de mexer um dia antes de nascer, só porque estava dormindo. No parto não ia ser diferente. E aqui eu quero trazer um ponto para vocês que não é tão simples engravidar. A Mandinha e o companheiro dela, o Lucas, eles vieram ainda na consulta pré-concepcional e quem dera se todas as pessoas tivessem essa oportunidade, porque é justamente nessa consulta que você vai conhecer o profissional que vai te acompanhar ao longo do processo gestacional e talvez de parto, e aí você já consegue estabelecer um vínculo, tirar suas dúvidas, desmistificar alguns mitos relacionados às tentativas. Eles tiveram muita sorte que foi logo, acho que de primeira ou de segunda que eles engravidaram, mas não é tão simples assim. Um casal que está tentando engravidar, eles têm de 6 meses a 1 ano de tentativas para que o processo gestacional aconteça. Então, aquela famosa lei de Murphy. Quem não estava planejando uma gravidez, engravida muito rápido. E quem está aguardando, quem está tentando, tem essa doce, angustiante espera. E aí, um detalhe muito legal do caso dela, que ela citou a palavra GIG. GIG é o bebezinho que é grande para a idade gestacional. E Ana era grande mesmo porque os pais dela eram grandes, constitucionalmente grandes. A Mandinha é alta, Lucas também é alto. Então, isso às vezes é motivo de sobra para a obstetra indicar a torta e a direito uma cesárea desnecessária. Mas no caso nosso, como era um bebê GIG e a mãe, a Mandinha, não tinha diabetes gestacional, era realmente constitucional. E isso não é indicação absoluta de cesariana. E uma obstetra muito querida, no caso eu, né, gente? E bem preparada, fez uma chamada comigo e meu marido para conversar sobre induzir a Ana na 39ª semana, por ser um neném macrossômico. Essa conversa foi numa segunda à noite e iríamos internar na terça de manhã. Mas é claro que a Ana não ia deixar isso acontecer e rompeu a bolsa de madrugada. Ninguém vai me induzir não, queridas. Então, a gente havia combinado essa indução com 39 semanas, porque a gente estava com esse diagnóstico de uma bebezinha macrossômica, de uma bebezinha que era grande para a idade gestacional. E aqui um recorte que eu gosto de fazer, eu sempre faço uma reunião, seja com os pacientes que vão para uma indução, seja para umas pacientes que vão para uma cesariana no dia seguinte, eu gosto de ter esse encontro, seja virtual ou presencial, para a gente conversar a parte operacional da coisa, o passo a passo, a chegada no hospital, o que vai ser feito, quais são os documentos que vão ser necessários, porque isso tira um pouquinho do medo, da angústia, daquele medo do desconhecido, do que vai acontecer dentro do ambiente hospitalar, e eu gosto de trazer um pouquinho dessa consciência do que vai acontecer nos próximos passos. A Dani maravilhosa, que é a nossa enfermeira da equipe, chegou na minha casa por volta de 6 horas da manhã. Então a gente tinha combinado a indução dela com 39, mas a danadinha rompeu a bolsa de madrugada espontânea, que é o melhor sinal de todos. E aí a Dani chegou lá às 6 horas da manhã, quando as contrações já estavam mais potentes. Viu que ainda estávamos com 2 centímetros de dilatação, e mesmo assim eu quis ir para a maternidade. A trilha sonora do dia ficou por conta de Amanda, respira, olha o óleo, cheira para te aliviar. Quer ir para a banheira? Vou na lanchonete, quer um suquinho? Esqueci até que eu tinha playlist. Usando um mantra, a minha frase, confia no processo. Você sabe parir, ela sabe nascer. E é isso, um convite que a equipe faz durante todo o processo é esse convite à respiração. E pode parecer uma coisa muito boba, mas quando a gente para e respira, até no próprio processo meditativo, isso ajuda você a desfocar do processo doloroso, seja mental ou físico. Amandinha, chegamos em 6 centímetros.
Se quiser analgesia, agora é a hora, porque a Amandinha já, acho que no início da fase ativa, ela já estava com uma demanda dolorosa muito grande, a gente já havia esgotado os processos não farmacológicos de alívio da dor e, particularmente, eu gosto de conversar com os pacientes sobre assim, a solicitação de analgesia numa fase um pouco mais avançada do parto, porque às vezes, quando a paciente acaba solicitando essa analgesia muito cedo, o seu limiar de dor e de tolerância para essa dor cai muito. Então, uma analgesia dura em média 2 horas. Então, vocês imaginem, passou 2 horas de analgesia e o bebê não nasceu, você não vai aguentar que a sua dor volte na mesma potência que estava. Então, você acaba solicitando uma analgesia atrás da outra. E a analgesia, pessoal, ela é um excelente recurso quando bem feito, porque pode acontecer da analgesia travar esse parto, pode acontecer de prolongar o processo ou pode acontecer de realmente fazer analgesia e o bebezinho nascer. Então não tem muito uma regra de quando solicitar analgesia, mas eu oriento para os pacientes para elas solicitarem quando realmente a dor está insustentável e você já esgotou todos os seus recursos não farmacológicos de alívio dessa dor. A sequência, então, Amandinha, chegamos nos 6 centímetros. Se quiser analgesia, essa é a hora. Eu queria dormir. A Amandinha já estava mais cansada. Analgesia dada, soninho tirado, contrações paradas, porque de fato isso pode acontecer. As contrações, elas aliviam muito a sensibilidade dolorosa, mas elas também costumam cortar um pouco da própria contração, do motor da contração. Então depois disso é necessário às vezes fazer algumas medidas, seja romper a bolsa, no caso da Amandinha a bolsa dela já estava rota, mas às vezes dá pra gente poder, por exemplo, associar o hormônio ocitocina para poder manter as contrações. Então as contrações pararam. 6 horas depois, já com ocitocina, spinning babies, Marcinha, socorro, me ajuda, 6 centímetros. Então, mesmo com as medidas para manter esse parto acontecendo, nós paramos nos 6 centímetros e não está evoluindo como a gente queria. Fomos para a cesárea. Então, em algumas situações, seja por conta do tamanho do bebê, seja por conta do posicionamento do bebê, o trabalho de parto ele dá sinais de que aquele parto não vai evoluir para o parto normal. E antigamente você já deve ouvir muita gente falar assim que o médico fazia o toque nas consultas de pré-natal e falava assim, tem passagem? Não tem passagem. Gente, não existe um oráculo verdadeiro para poder dizer se esse parto vai ser cesárea ou não antes do processo acontecer. É importante que a pessoa entre em trabalho de parto para a gente poder saber se o bebê vai nascer ou não. A gente chama isso de prova de trabalho de parto. Então a Amandinha ela passou por uma prova de trabalho de parto e essa prova de trabalho de parto foi negativa para o parto normal. Talvez seja porque a Ana de fato não encaixou nessa pelve materna e não nasceu. Pode ser porque a Ana talvez era um pouco maior do que essa pelve materna. Essa resposta a gente não tem. O que a gente sabe é que o corpo não evoluiu e isso é um sinal indireto de que de fato esse bebezinho não ia nascer por via baixa. Então nosso corpo é muito perfeito. Então nós fomos para cesárea. A sequência foi um abraço da Marcinha ainda no quarto preparando para descer para a cirurgia. O abraço da Dani me pedindo coragem. E o abraço do marido dizendo estou aqui. O parto mais bonito que eu poderia pedir. Uma cesárea linda. Todo mundo em sintonia. E a frase que eu mais queria ouvir. Amandinha, ela chegou. Linda, enorme. Ainda bem que viemos para a cesárea. A mudança de planos me pegou desprevenida. Mas não tem nada que eu mudaria nesse dia. Então, quando eu falo para vocês que esse preparo para a mudança de planos ele é importante para um processo gestacional, é para que essa mudança de planos não atrapalhe o encontro de você com seu bebê. Porque se a gente for olhar, no frigir dos ovos, a gente engravida para ter um bebê, não para ter um parto necessariamente. Então, vocês imaginem se a Amandinha se frustrasse tanto com essa via, a gente teria estragado todo essa experiência de encontro dela com a filhinha dela.